8 horas. Hoje nós vamos trabalhar com vocês o capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Apocalipse. Capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Apocalipse. É interessante observar que até a aula passada nós fizemos a introdução do livro. A introdução termina no capítulo 3. Aí eu peço para o Mauro gravar, depois a gente põe para o pessoal. Então, na semana passada, nós terminamos a introdução do livro do Apocalipse. A introdução era no capítulo 3, com as cartas, né, as 7 cartas às comunidades, onde o autor ele apresenta Jesus, os títulos de Jesus, apresenta os aspectos positivos da comunidade, apresenta os aspectos negativos da comunidade e faz um convite à conversão. Basicamente, os aspectos negativos estão sempre ligados aí à idolatria que a comunidade está caindo, aceitação aí do politeísmo romano, então, geralmente vai nesse sentido. Hoje, nós vamos, então, o capítulo 4 e o 5º, ele faz parte de uma grande introdução do capítulo 6, 7, 8 e 9. O capítulo 6, 7, 8 e 9, nós temos que ler ele como um bloco, tá? Capítulo 6, 7, 8 e 9. O capítulo 4 e capítulo 5, ele é uma pequena introdução a esses capítulos 6 a 9. Nesse momento, eu quero que vocês comecem a entender, vocês vão ver que é bem fácil. Quando a gente começa a entender a lógica do Apocalipse, não é um livro difícil, porque a gente vai em direção àquilo que o autor tem como objetivo, que é justamente tentar animar as comunidades que estão sendo perseguidas pelo Império Romano, pessoas que estão sendo mortas. Então, o capítulo 4 e 5, o autor começa, então, a mostrar isso. Mostrar que, mesmo que a gente esteja chorando agora, mesmo que a gente esteja sofrendo agora, Deus não esqueceu da gente. E nós precisamos aprender a ler história de uma forma diferente. Nós precisamos aprender a ler a história a partir da ressurreição de Cristo. Esse é o grande convite que o autor João está fazendo às comunidades. Aquilo que aparentemente pode lembrar sofrimento, tristezas, e realmente nós estamos passando por isso não é o fim da história. Isso não é o sentido da história. O sentido da história tem que ser lido a partir da ressurreição de Cristo. Quando a gente for falar do capítulo 6 ao 9, vai ser já nas próximas aulas, vai falar dos 7 selos. As cartas antigamente, que eram rolos fechados, tinha um selo, o selo imperial, por exemplo, que para que a carta não fosse violada, só podia ser violada pelo aquele que ia receber a carta, tinham selos. E então, o autor vai apresentar, a partir do capítulo 6 ao 9, os 7 selos, explicando como é que a história está acontecendo hoje. Mas depois vai mostrar como é que vai ser o julgamento de Deus. O que o autor do Apocalipse, João, quer mostrar para nós é que Deus vai julgar as pessoas que têm feito isso. Isso não vai ficar impune. As mortes que estão acontecendo, as perseguições que o Império Romano está fazendo, vamos dizer, idolatria, tudo isso vai ser julgado por Deus, que a gente chama aí, quem está com a Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, começa até assim, o capítulo 4, os prelúdios do grande dia de Deus. O grande dia, os judeus, ele tem essa expressão, chamado o dia de Javé, para dizer do dia da vingança de Deus. A palavra não é bem empregada, porque Deus não vinga, mas é só para entender. Os judeus tinham essa ideia de que Deus não deixa impune aquele que nos persegue, que Deus é justo, que Deus, então, vai julgar essas pessoas que têm feito o mal contra nós, comunidade. Então, é chamado dia de Javé, o grande dia de Deus. Por isso que na Bíblia de Jerusalém, a tradução está essa, os prelúdios, quer dizer, a introdução do grande dia de Deus. Já esse livrinho que eu trabalho com vocês, que é mais popular, que ajuda aí nas reflexões, ele vai chamar esse capítulo 4, começando no capítulo 4, né? Ele vai chamar aí Deus como Senhor da história. Então, Deus é o Senhor da história. Mesmo que mesmo que o Império Romano acreditava que o imperador era o Senhor da história, que ele era o grande Deus, os cristãos sabem que o grande Deus é Javé,
Ele é o grande Deus da história. Então, esse capítulo 4 e 5, que nós vamos trabalhar hoje, ele tem que ser lido como uma introdução ao capítulo 6 ao 9. Basicamente, o que eles vão dizer? Vão dizer exatamente isso. Nós precisamos ler a história, tá? O convite do capítulo 4 e 5 é esse. Nós precisamos aprender a ler a história da humanidade a partir da ressurreição de Cristo. Ele é o único que pode abrir os 7 selos. 7 selos quer dizer o livro da história da humanidade. Quem é que pode abrir a história da humanidade? Quem é que pode compreender a história humana? Somente Jesus Cristo, porque é a partir da sua ressurreição que nós temos que entender essa história. Se a gente não entende a ressurreição de Cristo, a gente não entende os sofrimentos. Se a gente não entende a história a ressurreição de Cristo, a gente não vai entender a Nova Jerusalém. Se a gente não entende a ressurreição de Cristo, a gente não vai entender toda a história humana. Então, você pode ler a história, está dizendo João, né? Você pode ler a história de várias formas. Os romanos estão lendo de uma forma, mas a verdadeira forma de ler a história é pelo projeto de Deus, é inserindo-se no projeto de Deus. Agora, como que se faz isso? O João usa uma metáfora. Ele vai ser levado ao céu, o céu significa projeto de Deus, tá? O João vai ser levado ao céu, e do céu ele vai analisar a história humana. Quer dizer, a partir do projeto de Deus, o João vai analisar a história. Então, essa metáfora que ele vai dizer que Jesus convida ele para ir para o céu, agora o João vai ser introduzido no céu, uma grande porta se abre, ele entra no céu, ele entra na dinâmica do céu, e lá do céu ele passa a enxergar a história humana, a partir da ressurreição de Cristo. Aí ele entende a história, e aí então ele pode consolar as comunidades. Já falei para vocês que o livro do Apocalipse é um grande livro de liturgia, de grande celebração. A celebração que se faz na terra também acontece no céu. Então, o João agora vai entrar nessa celebração do céu. E a partir do céu, o João vai analisar a história humana para poder confortar as comunidades que estão sofrendo. E como é que ele vai confortar? A partir desse projeto de Deus, a partir da ressurreição de Cristo, tá bom? Então, não é difícil entender, quer dizer, o João foi convidado a ir para o céu, esse é o capítulo 4, ele é convidado para ir para o céu, e do céu ele então passa a ver a história humana a partir desse projeto de Deus. O céu aqui é o projeto de Deus, é a ressurreição de Cristo, tá bom? Como é que a gente sabe que o capítulo 4 e 5 ele faz parte dessa introdução? Pelas palavras que vão aparecer neles. Nós vamos ver que palavras que estão nos 2 capítulos, trono aqui símbolo do poder, né? Alguém sentado, esse alguém sentado é o Deus, o próprio Deus que está sentado. 24 anciãos, vamos falar daqui a pouco dos 24 anciãos, e dos 4 seres vivos. Eu quero abrir aqui um parênteses. Quando a gente fala dos evangelistas, do Marcos, João, Lucas e Mateus, cada um representa um animal, né? De onde foi tirado isso? Desses 4 seres vivos que o Apocalipse vai apresentar. Quais são os 4 seres vivos? Já vou adiantar aqui: o leão, o touro, o ser humano e a águia, que são os símbolos dos 4 evangelistas depois, só para a gente entender. Então vamos lá, eu vou ler com vocês e aí vou parando e explicando ponto a ponto o capítulo 4 e 5. Quando você lê sem essas chaves de leitura que nós apresentamos, fica meio complicado, mas vocês vão vendo que é muito simples quando essas chaves de leituras estão na nossa cabeça. Vocês vão ver aqui. Então, capítulo 4, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, tá? Quem quiser acompanhando aí vocês vão entendendo isso. Então, diz assim, ó: Deus entrega o destino do mundo ao Cordeiro, que Cordeiro é Jesus Cristo. Então, é a partir de Jesus que nós vamos entender a história. Vamos lá. Depois disso, João, né? Tive uma visão. Como é que a gente sabe que é o João? Porque ele se identificou lá atrás. Tive uma visão. É uma visão. Tá? Quer dizer, não é que ele foi para o céu, ele tem uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: qual foi a primeira voz? Lá atrás fala, era Jesus, que falava como trombeta. Trombeta lembra o quê? Liturgia, os cânticos litúrgicos, tá? Já explico isso para vocês. Então a voz diz para ele: Jesus faz esse convite, sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessa. Por isso que as pessoas leem o Apocalipse como se fosse adivinhação de futuro. Não é. É um convite para que o homem entenda a sua história a partir da ressurreição de Cristo, né? As coisas que vão acontecer. Então, fui imediatamente movido pelo Espírito. É o Espírito
que nos leva a enxergar a história a partir da ressurreição, a partir do projeto de Deus. Eis que havia um trono no céu. Não esquecer que na época que João escreve, o imperador se sentava no trono, o imperador se achava Deus. Agora, esse aqui é um trono verdadeiro. Tá? Quem está sentado no trono? E no trono, alguém sentado. O João não nomina Deus, porque o João é judeu, o João tem um respeito muito grande por Deus, então não se fala diretamente de Deus. Ele vai mostrar Deus através de metáforas. Quer ver? O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, quer dizer, pedras preciosas. Deus é algo precioso, é algo que nos atrai. A jaspe é uma cor que nos atrai muito, Deus nos atrai, ele é precioso. O que mais? Cornalina. E um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Arco-íris lembra o quê? Lembra o pacto de Deus com o Noé, né? Que Deus não mais ia mandar o dilúvio, o pacto. Então, ele tá relatando Deus, que Deus é poderoso, o trono é isso, Deus é poderoso, Deus, ele é raro, as joias, e Deus cumpre os seus pactos, tá? Que foi feito lá com arco-íris lá. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos. Então tinha um trono central, Deus, e mais em torno dele 12, quer dizer, 24 tronos dispostos, né? E neles estavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Aqui vamos parar para entender quem são esses 24 anciãos. Muitas interpretações foram feitas em relação a esses 24 anciãos. Alguém interpretou como sendo os patriarcas, alguns vão dizer que são as 24 ordens sacerdotais dos judeus, isso está lá no livro de Crônicas, tá? As 24 ordens sacerdotais, mas aqui está muito claro que não são isso. Por quê? Olha só, eles estão vestidos de branco, quer dizer, ressuscitaram. O branco é a ressurreição. Lembra quando Jesus ressuscita, ele está de branco, né? O Evangelho de João fala isso. E com coroas de ouro na cabeça. O que é coroa? Já falamos isso. Quando a pessoa vencia uns jogos, colocava coroa na cabeça. Então, eles são vitoriosos. O que eles venceram? O martírio. Então, aqui está falando de mártires. 24 não é quantidade. Não lê como quantidade. Tudo é simbólico em João. 24 é 12 mais 12. Significa plenitude. São todos os mártires. Então, 24 aqui são todos os mártires. Então, o que está dizendo João? Olha que bonito. Lembra que eu falei que a história tem que ser lida a partir da ressurreição de Cristo? O João está dizendo o seguinte: Deus governa o mundo, ele é o Senhor da história, está sentado no trono, não é o imperador, é Deus. Ele está sentado no trono. E quem ajuda Deus a governar o mundo? Os mártires, os que deram a vida pelo projeto de Deus. Então, João está animando a comunidade. O que vocês acham que estão derrota agora é vitória em Deus. Vocês vão estar na plenitude, governando o mundo, co-participando do governo de Deus. Então, olha que mensagem bonita. Aquilo que vocês acham que é tristeza, que é derrota final, vai ser vitória final. Vai ser vitória final. Aqueles que são mártires, eles estão governando o mundo com Deus. Estão co-participando desse governo. Veja bem, um trono com 24 tronos. Quer dizer, todos os mártires, roupa branca, ressurreição, coroa na cabeça é vitória. Vitória sobre o quê? Sobre a morte. Então, são os mártires, tá bom? Então, 24 aqui significa todos os mártires. Todos os mártires hoje estão na glória de Deus. Estão governando o mundo junto com Deus. É isso que está dizendo João. Você imagina só numa comunidade perseguida você escutar um texto desse. A animação que não deve ter dado, né? E neles assentavam 24 anciãos, já porque vestidos de branco, ressuscitados, e com coroas de ouro na cabeça. Coroa quer dizer a vitória sobre a morte. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São 7 espíritos de Deus. Uma coisa, todas as vezes que a Bíblia quer falar que Deus continua agindo, porque Deus é algo que a gente não pode nem imaginar o que seja, tão grandioso que ele é, aí fala-se de relâmpagos, vozes e trovões. Quem leu já o livro do Êxodo, quando Moisés sobe na montanha, sempre dizia que ali tinha relâmpagos, trovões,
e saiu uma voz da nuvem, lembra disso? Quer dizer, Deus está agindo na história. Então, aqui o autor do Apocalipse, João, está dizendo o seguinte: Deus continua agindo na história. Deus continua agindo na história. Ele não está de braços cruzados. Ele continua agindo na história. Por isso que ele está falando. E os sete Espíritos de Deus vamos dizer assim, é toda a força de Deus na história. Sete é o nome da perfeição, já falei para vocês, tá? Sete Espíritos de Deus, ou seja, é a presença de Deus na história. Presença de Deus na história. À frente do trono havia como mar vítreo, semelhante ao cristal. O que é o mar? O mar é o símbolo do mal. O mar é o símbolo do mal. O mal não tem mais poder diante de Deus. Ele virou vidro. Olha só, à frente do trono havia o mal já não age mais. Porque diante de Deus, o mal não se faz. Ele é vidro. O mar sempre na Bíblia, já ajudando vocês que talvez não tenham feito cursos de Bíblia, o mar na Bíblia sempre são dificuldades, perseguições. Quando fala Jesus andou sobre as águas, Jesus andou sobre as perseguições, sobre as dificuldades, tá? Isso que significa. No meio do trono e ao seu redor estavam quatro seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. Os olhos aqui significam, basicamente, os olhos significam a ciência de Deus, aquilo que tudo vê, tá? Os quatro seres vivos são forças. Na tradução para o grego ficou a palavra animais. Animais, eles podem ser forças positivas ou negativas. Mas nesse caso aqui são forças positivas. Vocês vão ver os animais, tá? Olho significa, então, o Espírito de Deus, a ciência de Deus, que tudo vê. E quatro animais que eram representados como sendo os mais perfeitos da natureza, né? Então, o leão, que é o mais forte, o touro, que era um animal doméstico, que ajudava nas tarefas domésticas, o homem, que é o centro da criação, e a águia, a ave mais importante. Quer dizer, os animais como a força de Deus, a força de Deus. Então, todas as forças do Espírito de Deus são representadas por esses quatro animais, que depois passou a ser símbolo dos evangelistas, tá bom? Então, é a força de Deus na história. Os quatro animais significam a força de Deus na história, a força de Deus na comunidade. É um Deus que tudo vê. Deus não está cego para as injustiças, ele enxerga, ele está vendo. Não pensa, porque muitas pessoas perguntavam: cadê Deus que não faz nada? Por que Deus não age? O autor está dizendo: ele vê tudo, a sua força vê tudo. E vai chegar o dia da vingança, do juízo de Deus. Está dizendo aqui o João, tá? Então vamos continuar aqui. À frente do trono havia. Tá, já passei. E ao seu redor estavam quatro seres vivos, cheios de olhos para frente e para trás. O primeiro ser vivo, que estou no versículo 7 do capítulo 4. O primeiro ser vivo é semelhante a um leão. O leão é a força. O segundo ser vivo, veja que é vivo, ressuscitado, tá? Ele faz questão de colocar aqui na Bíblia ser com S maiúsculo, ressurreição. O segundo ser vivo, um touro. Aí a força da vida doméstica. O terceiro tem a face como de um homem, o centro da criação. O quarto ser vivo é semelhante a uma águia em voo, quer dizer, o animal mais belo das aves, né? Os quatro seres têm cada um 6 asas. Asas aqui significa liberdade, a liberdade de Deus, tá? E são cheios de olhos ao redor e por dentro. Engraçado, os olhos são ao redor e por dentro. Então, a história está sendo assim vasculhada. Nada sai da presença de Deus. É uma história que é vista por dentro e por fora. Deus enxerga a história como um todo. Ele sabe o que está acontecendo, tá? E de dia e noite sem parar proclamam. Então, esses quatro seres que são aí, podemos dizer que representam aí a força de Deus, que está presente na comunidade. Então, essa força, ela vai fazer o primeiro canto litúrgico. Ó, eu já falei, o Apocalipse é um grande livro litúrgico. Então, a primeira proclamação litúrgica, que é tirada de Isaías: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. É a questão da vinda de Cristo. Veja bem
que o João chama Deus de Todo-Poderoso. Quem que se proclamava Todo-Poderoso? O imperador. Aqui o João está dizendo que é Deus, usando Isaías. Esse aqui é um canto do Isaías, tá? Que as comunidades já cantavam. Esse canto era usado nas sinagogas, antigamente já estava sendo usado pelo cristianismo. E a cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ação de graça, liturgia, aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando. Agora é os mártires. Então, ou seja, os seres vivos, que é essa, vamos dizer assim, esses seres vivos que são forças, todas as forças do Espírito de Deus presente na história, todas as comunidades, a força da comunidade que adorou Deus, agora é a vez dos mártires. A totalidade dos mártires, que é o número 24, a totalidade, se dobram diante, adoram esse Deus, tá? Então, primeiro os seres faz adoração, agora os mártires. E o que os mártires dizem? Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade elas não existiam e foram criadas. Então, seja, honra, glória e poder só pertence a Deus. Não é o imperador, não é o Império Romano. O Império Romano se pode achar poderoso, o imperador pode achar que a honra é dele, que a glória é dele. O João está dizendo não. A honra, o poder e a glória só pertence a Deus. Só a ele devemos prestar homenagem. A homenagem que muitos faziam ao imperador, João não aceita. E aqui um ponto que eu acho bacana nessa questão, podemos dizer que as celebrações das comunidades, o João está aqui representando as comunidades, está no céu em nome das comunidades. Podemos dizer que as celebrações das comunidades eram um grande grito de resistência, era um grande grito de denúncia contra o Império Romano. Não eram celebrações mortas, não eram celebrações ritualísticas, mas era a celebração da vida da comunidade. Uma comunidade que está dizendo para Deus: eu não adoro o imperador, eu não adoro o império, não aceito as suas regras, tá? Eu só aceito as regras do projeto de Deus. Portanto, as celebrações litúrgicas das primeiras comunidades, isso é muito belo, hein? É uma grande celebração de denúncia e de resistência, tá? Então, é um ato revolucionário, podemos dizer assim. As primeiras celebrações eram atos revolucionários dessas primeiras comunidades. Então, o João está no coração do projeto de Deus, olhando a história da humanidade, das comunidades, a partir desse projeto de Deus. Aí nós vamos ver qual é esse projeto agora no capítulo 5. Vamos entrar aí no capítulo 5 para a gente perceber esse projeto, tá? Então, nós estamos aí agora, vamos ler o capítulo 5, versículo 1 a 14. Então, no capítulo 4, ele apresenta o projeto, ele apresenta o trono de Deus. Deus como Senhor da história, como grande centro da história. Não, de novo, não é o imperador, não é o Império Romano, não é o poder dos homens que é o centro da humanidade. É Deus. Deus é o centro da história. Deus é o centro de todo o poder. Olha a frase aqui lida. Por tua vontade elas não existiam e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Está dizendo aqui esse canto belíssimo, um canto litúrgico que as comunidades estão cantando. Eu fico imaginando aqui as primeiras comunidades, esses cantos, essas frases que estão repetindo aqui, eram cantados nas primeiras comunidades. Então, é um ato histórico que nós estamos lendo aqui, de uma liturgia que celebra Deus como Senhor da história, uma liturgia que celebra a resistência da comunidade, uma liturgia que celebra a denúncia de todas as injustiças feitas pelo Império Romano contra as comunidades, tá bom? Então, vamos ler agora o capítulo 5, que vai do versículo 1 a 14. Para quem chegou recentemente, o capítulo 4 e 5 é uma parte introdutória dos capítulos centrais, que vai do 6 ao 9. Do 6 ao 9, ele vai mostrar a história, são 7 selos. Vai abrir o livro da história. Então, vai mostrar os grandes impérios que passaram e todos eles pereceram. Os 7 selos são isso, tá? Ele vai mostrar 7 cavalos, cada cavalo representando um poder, e todos esses poderes passaram.
vai ser o capítulo 6 ao 9, depois vamos ver isso, a questão dos selos, tá? Vamos aqui então. Né, João, vi depois, na mão direita, já falei para você que mão direita é o símbolo do poder, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Então ele viu um livro, já falei para vocês que eram rolos, né? Antigamente eram rolos, e o que fechava esse rolo eram 7 selos. Depois eu vou mandar para vocês, eu vou mandar no grupo aqui, o que é selo? Selo, ele é feito de cera. Você pega aí e vai fechando, né? Nós chamamos, alguns chamam de... É isso mesmo, não tem outro nome, é selo mesmo. Hoje nós temos os selos que mandam a carta, mas não é desse selo de papel, não. Esses selos eram feitos com parafina, com cera, né? Que você colocava ali em timbre do imperador ou do cara que enviou a carta, né? Que aqui, então, está dizendo que a história ela foi escrita por dentro e por fora, está fechado, tá? A comunidade não consegue interpretar essa história, está dizendo João. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Por que Deus não age? Por que as coisas são dessa forma? Por que nosso irmão morreu, foi martirizado? Então, a história, para quem não entende, é como se fosse uma história fechada. A gente não entende. E olha a pergunta que o João vai fazer. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Qual é o único que pode entender essa história? Porque nós, humanos, nós não estamos entendendo. E hoje pergunta, então, quem é a pessoa? E aí, o que vai acontecer com o João? Tá? Vocês vão ver que ele vai chorar, porque ele também não sabe. Olha só, mas ninguém no céu e nem na terra ou sobre a terra era capaz de abrir nem ler o livro. Quer dizer, está dizendo assim que ninguém está entendendo essa história. Ninguém na Terra está compreendendo o que está acontecendo na história da humanidade. Ninguém no céu pode dizer o que está acontecendo, a não ser uma pessoa. Vocês vão ver quem é essa pessoa. Porque o João está dizendo, a gente só vai entender o projeto de Deus a partir de Jesus. Já vou adiantar, essa é a pessoa que vai abrir os selos. Mas como o João também não entende, o que ele tem diante dele é o sofrimento da comunidade, ele chora. Olha só o que o João faz. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Ler o livro quer dizer de entender a história. O que eu tenho diante da minha vista, está dizendo João, são pessoas sofrendo. São comunidades sendo dissipadas pelo Império Romano. Então, o que cabe a mim fazer? Chorar. Nem o João consegue entender o que está acontecendo. Por isso que ele foi levado para o céu. Quer dizer, ele foi colocado no centro do projeto de Deus para entender a história a partir do céu. Porque da terra, olhando, realmente ninguém entende. Eu poderia perguntar hoje, por que existe tanta fome no mundo? Por que existe tanta miséria no mundo? Por que tanta pessoa passando fome? Por que tantas pessoas doentes? Olhando da terra, ninguém entende a história, mas eu tenho que ler a partir da ressurreição. Eu tenho que ler a partir do céu. Eu tenho que ler a partir do projeto de Deus. Por isso que o João foi levado para o céu. Arrebatado quer dizer nesse sentido, né? Ele começou a ler a história a partir do projeto de Deus. Então ele chorou. Mas olha só o que acontece em seguida. Um dos anciãos, quer dizer, um dos mártires, porém consolou-me. Olha o que o mártir fala para ele. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rebento de Davi. Ele venceu para poder abrir o livro e os 7 selos. Só Jesus pode mostrar como ler a história. Só podemos entender essa história a partir da vitória de Jesus sobre a morte. Aquilo que parece ser, vamos dizer assim, presente, que é o mal, na verdade isso vai acabar. Somente a vitória vai ficar, somente a justiça vai ficar sobre a injustiça, a vitória, a vida sobre a morte. Então o João está convidando a comunidade dele, está convidando nós a enxergarmos a história a partir da ressurreição de Cristo. Aí você vai ter outro sentido para a vida. Então vamos lá. Com efeito, entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Veja bem, o que é o cordeiro? O cordeiro aqui, o João está lembrando o livro do Êxodo. Quando o povo foi libertado do Egito, antes de partirem para a liberdade, eles comeram um cordeiro. O cordeiro é o símbolo da libertação. Esse cordeiro ele está deitado, morto? Não, ele está de pé. Como que imolado. Ele morreu, mas ressuscitou. Quer dizer isso, ele está de pé.
ele está ressuscitado, tá? Tinha 7 chifres e 7 olhos. Na Bíblia, chifre significa poder. 7 é a perfeição, chifre, poder. Então, 7 chifres significa a perfeição de todos os poderes está com Jesus. A perfeição de todos os poderes está com Jesus. Então, Jesus tinha 7 chifres e 7 olhos. Já falei para vocês aqui que os olhos, eles significam, então, Deus tudo vê, a ciência de Deus, ou 7 espíritos de Deus. Quer dizer, a presença de Deus na história, 7 é a perfeição, né? Então, a perfeição de Deus na história, a ciência de Deus na história que tudo vê, tá? Deus não está com os olhos vendados diante do sofrimento, tá bom? Voltamos lá. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A força de Deus, a vontade de Deus enviada sobre todas as comunidades. Ele veio, então, receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Olha que interessante. Jesus recebe o poder do próprio Deus. E é equiparado ao próprio Deus. Tá? Ao próprio Deus. Então, Jesus recebe o livro da história, porque esse livro é o livro da história da humanidade. Jesus recebe da mão do próprio Deus, selado para só Jesus abrir. Somente a partir da ressurreição de Cristo a gente entender essa história, tá? Ao receber o livro, os 4 seres vivos, os animais, e os 24 anciãos, quer dizer, todos os mártires, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos cantando um cântico novo. Olha que interessante. O João está dizendo que no céu, as orações daqueles que estavam na terra e que morreram, né, pedindo que Deus acabasse com as perseguições, que Deus olhasse por eles, essas orações chegaram a Deus. Então, veja bem, no céu está acontecendo uma grande celebração e cada mártir e os anciãos estão com a cítara, quer dizer, o símbolo do canto litúrgico, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqueles que não estou falando dos mártires, aqueles que estão na terra e que rezam para Deus, aqueles que são fiéis ao projeto de Deus, aqueles que são fiéis ao projeto de Deus, eles fazem as suas orações, e essas orações chegam até Deus. Por isso que alguém me perguntou esses dias, o que é o incenso? O incenso é isso, é a nossa oferta a Deus que sobe ao céu. Então, aqui está dizendo que Deus recebe essa oração, que Deus não faz ouvido surdo às nossas súplicas, às nossas dificuldades. Deus recebe as orações dos santos. Santos na Bíblia são todos aqueles que são fiéis ao projeto de Deus. E essas pessoas que estão na terra cantam, junto com aqueles que estão no céu, um cântico novo. Então, são 3 cânticos agora litúrgicos que o João apresenta. Então, esses seres vivos e os anciãos vão cantar o seguinte: digno és tu de receber o livro, rezando para Jesus, e de abrir seus selos, pois foste imolado, quer dizer, morrestes, e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, Jesus não morreu apenas pelos judeus, ele morreu por toda a humanidade. Está dizendo aqui. Isso é muito bonito, hein? O Apocalipse, que é um livro de um judeu, mas que se abre a todos os povos, tá? A todos os povos, língua, tribo. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Então, todos aqueles que são fiéis a Deus, tá? Todos aqueles que são fiéis a Deus, se tornaram para Deus aí sacerdotes, tá? Realeza, quer dizer, filhos do rei, realeza e sacerdotes. E nós vamos reinar na terra. Olha que mensagem de esperança. Vocês que estão sendo perseguidos, os que foram mortos, vocês reinarão sobre a terra. Vocês reinarão sobre a terra. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque graças à ressurreição de Cristo, nós também vamos ressuscitar. Então, a perseguição não é a última palavra.
A morte dos mártires, a morte não é a última palavra. A última palavra é a vida em Deus. É a vida em Jesus Cristo. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Aqui ele apresenta os anjos de Deus. Já falei para vocês que anjos na Bíblia é sempre ação de Deus, né? É ação de Deus. Seu número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em alta voz. Vocês estão vendo que a liturgia que acontece na terra é uma liturgia também que acontece no céu. Estamos diante de uma liturgia celeste. E os anjos proclamaram: digno, a todos aqui os três cantos litúrgicos é um cântico de louvor a Jesus, tá? Digno é o cordeiro imolado de receber. Veja bem que são 7 dons, o 7, a perfeição. O que Jesus recebe? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 dons. Tá? Todos os dons, a perfeição de todos os dons está em Jesus. E eu ouvi toda a criatura no céu, olha só, as duas liturgias se misturando. E eu ouvi toda a criatura no céu, na terra, no mar, e todos os seres que nele vivem proclamarem, quer dizer, toda a existência na terra, no mar e no céu, proclama o terceiro cântico a Jesus. Aquele que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro, quer dizer, Jesus Cristo, pertencem. Aí também o 4 seres, eu esqueci de falar isso para vocês, os 4 seres também significam todos os pontos cardeais, né? E aqui agora vai falar de 4 dons, também significa os pontos cardeais. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio. Pessoal, a palavra domínio é uma palavra grega que era utilizada para o imperador. Para o imperador. E o João está dizendo não, não. O louvor, a honra, a glória e o domínio somente a Deus Pai e a Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam a celebração, né? Assim seja, amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, o capítulo 4 apresenta o trono, o capítulo 5 apresenta o cordeiro. O capítulo 4 e o capítulo 5 são uma grande introdução ao capítulo 6, 7, 8 e 9. É um grande convite que nós devemos ler a história da humanidade a partir do cordeiro que foi imolado, da sua ressurreição. Então, é a partir da ressurreição de Cristo que nós temos que ler a história. Então, o que parece ser sofrimento agora? Isso é um sofrimento mesmo na Terra. Sofrimento que tem agora, eles não são para sempre. Porque a vida venceu a morte. A justiça venceu a injustiça. E Deus não faz olhos cegos, não. Ele enxerga. Ele enxerga essa injustiça. Ele vai julgar aqueles que são injustos. O dia da justiça de Deus está chegando, está dizendo João. Confiem. Não, eu vi as pessoas que morreram no céu, eu vi todos os mártires celebrando, e eles co-governam com Deus, eles co-participam do governo de Deus. Então a história da humanidade tem que ser lida a partir do Cordeiro imolado, do Cordeiro que é Jesus, que deu a sua vida para nos salvar, para nos trazer a vida. E é interessante que agora, quando for abrir os selos, quem abre o selo é Jesus, o selo é o livro da história humana, vocês vão ver que todos os poderes caem, todos os poderes caem. E a vida em Jesus, não, ela nunca passa. E é isso que está dizendo João. Então é uma grande e bela introdução. E ele fez isso mostrando através de uma grande liturgia celeste e terrestre. Tá? E essa liturgia se une na adoração de Deus Pai e de Deus Filho, que é o Cordeiro. Podem abrir aí o microfone, as câmeras, quem quiser fazer pergunta, tá? Nesse capítulo 4 e 5. Quinta-feira, nós vamos repor uma das aulas, nós somos 2 que nós temos que repor, e na quinta-feira eu quero trabalhar o capítulo 6, 7, 8 e 9. Quero ver se eu consigo trabalhar esses 4 capítulos, os selos, na próxima. Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui, se vai ser possível. Senão a gente pelo menos vai ter a metade deles aqui. O capítulo 6... Eu vou tentar fazer o 6 ao 9, tá? Se não der certo, eles todos, porque não são capítulos grandes,
e aí a gente, então, vai, já recupera uma aula, tá? Então, podem fazer pergunta, quem tiver as perguntas. Hoje, então, trabalhamos o 4 e o 5. E não esquecer que nas próximas aulas, os selos são abertos junto com as trombetas, tá? São 7 selos e 7 trombetas. Vamos ver quais são isso aí. Então, não existe bicho de 7 cabeças no Apocalipse, não existe adivinhação. É um grande livro de resistência, de denúncia, de profetismo, é, de encorajamento às comunidades que sofrem, de ter esperança no Cristo ressuscitado. É um livro belíssimo, é um livro belíssimo. Eu mudaria até o nome desse livro se eu tivesse capacidade. Chamaria O Livro da Esperança. O Livro da Esperança, que o nome seria mais bonito. E Apocalipse. Não tendo pergunta, se tiver também coloca no grupo lá que eu respondo. A gente se vê então na quinta-feira, às 8 horas, tá bom? De Brasília, para a gente fazer aí. Se você não puder, o Moto está gravando as aulas e está colocando lá. Mas se você puder, vai ser muito importante que você já vai vendo esses selos, os 7 selos que vão aparecendo em relação aí ao livro da história. A história humana tem que ser lida a partir de Jesus Cristo ressuscitado. Só ele pode abrir esse livro da história, tá? Isso serve para nós hoje também. Você que está agora me vendo aí com sofrimento, tá? A vida está difícil, questão de saúde, questão financeira, questão tantas outras coisas, né? Leia o livro da sua vida a partir da ressurreição de Cristo. É isso que o João está nos convidando. Da liberdade, da vida, do projeto de Deus. Tá bom? É isso que Cristo o João está nos ensinando nesse livro. Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Até mais, professor. Amém, boa noite. Boa noite.